Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de jogos eletrônicos. O tema específico da aula de hoje vão ser os dispositivos de realidade virtual. Então, se você curte esse tipo de tema, já prepara aí o seu material e vem comigo. Antes de começarmos a falar sobre os dispositivos, na aula passada, nas aulas anteriores, eu deixei para o pessoal aí de casa algumas alternativas que vocês deveriam copiar e responder aí no caderno de vocês. Hoje, vamos fazer a correção dessas perguntas do quiz. Começando aqui, questão número 1. Com base no que já estudamos sobre a evolução dos jogos eletrônicos, a alternativa correta. Letra A. É possível reproduzir movimentos humanos dentro do jogo? Letra B. Devido à evolução dos consoles, cada vez mais os jogos eletrônicos representam com maior fidelidade as regras, mecânicas e adversidades presentes dentro do esporte. Vamos ver. Letra C. Ambas as alternativas estão corretas. A questão número 2, eu pedi para que vocês respondessem para mim que durante as nossas aulas foram apresentados diversos tipos de jogos que abordam aí o esporte como temática central. Eu queria que vocês assinalassem para mim a alternativa correta sobre quais esportes foram mostrados aqui. E a alternativa A. Os temas dos jogos de esportes mostrados foram basquete, futebol, beisebol e tênis. Alternativa B. Just Dance, Shadow of the Colossus, Esporte de Aventura e Angry Birds. Letra C. Nenhuma das alternativas estão corretas. Se você assinalou na questão número 1, alternativa C, ambas as questões acima estão corretas. Então, sobre a evolução dos jogos eletrônicos, é correto afirmar que é possível sim reproduzir movimentos inspirados em movimentos humanos dentro do jogo, reproduzir os movimentos humanos dentro do jogo, através ali de mecânicas ali de computação gráfica. E a alternativa B também está correta, que devido à evolução dos consoles, cada vez mais os jogos eletrônicos representam com maior fidelidade as regras mecânicas e adversidades também presentes ali dentro do esporte. Ambas as alternativas estão corretas, falei sobre esses conceitos durante as nossas aulas. Quem marcou a alternativa C está correta. Questão número 2, alternativa correta. Se você marcou a letra A com a temática de basquete, futebol, beisebol e tênis, esses foram as modalidades de esportes que foram abordadas através de jogos eletrônicos aí no decorrer de nossas aulas. Mas, agora que você já sabe da correção das duas perguntas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de realidade virtual. Realidade virtual, você sabe o que é? Então, essa é uma pergunta assim, que é muito conveniente assim, para muitos jovens, para muitos adolescentes. Por quê? Porque ele é um dispositivo recente, ele é um dispositivo novo. E ele está se popularizando agora aí no mercado. Inclusive, nem sequer encontramos aí muitas unidades à venda. É difícil você achar em algum lugar aí algum produto relacionado a esse tipo. Os mais populares, que o pessoal tem ciência aí, são os óculos de realidade virtual. Esses, assim, são os mais famosos e nós vamos falar deles a maior parte do tempo. Não quer dizer que sejam os únicos dispositivos de realidade virtual. Temos diversos outros que, no decorrer de nossas aulas, eu vou apresentar para vocês aí de uma forma, assim, um pouco mais corriqueira, assim, nem tão detalhada. Tudo bem? Você, aí de casa, alguns de vocês aí, na verdade, já deve ter assistido aquele desenho onde o protagonista é um adolescente, onde ele usa como se fosse um capacete que vai levar a consciência dele para um outro universo simulado por computador, por 3D. Se não me engano, o nome desse desenho é Sword Art Online. É um desenho de cultura oriental que retrata muito bem esse tema da realidade virtual. Então fica aí a minha recomendação para o pessoal de casa aí estar assistindo. O que eu gostaria de chamar a atenção? Os óculos de realidade virtuais, eles têm sim algumas semelhanças com esse capacete,
mas ele não vai transmitir a sua consciência, você não vai ficar em estado vegetativo. Tudo vai continuar acontecendo igual ao seu redor. O que acontece é que você vai ter ali para você um ambiente simulado, capaz de levar aí, que vai enganar aí os seus sentidos, enganar aí o seu cérebro. Vocês já vão entender um pouquinho melhor. Na imagem ali da tela, vocês têm um dos diversos tipos de diversas marcas de óculos de realidade virtual. São vários dispositivos. Então tem óculos de realidade virtual que ele é integrado até mesmo com os consoles de nova geração que eu mostrei na aula passada. Vão ter alguns óculos de realidade virtual que eles podem ser integrados com celulares e smartphones, e tem outros assim que tem um hardware embutido. Então o próprio óculos assim ele funciona ali como se tivesse um computador dentro dele. E ele é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos por meio de um ambiente virtual criado a partir de um computador. Tranquilinho isso aqui, né, pessoal? Então, tudo aquilo que vocês estão vendo ali na tela, de fato, não existe. É um ambiente simulado, é um ambiente que está ali, um ambiente criado por computação gráfica, que não faz parte da realidade. Aqui, a gente vai falar assim como que ele funciona. Ele vai enganar os nossos sentidos através de efeitos visuais, através de efeitos sonoros e também efeitos táteis. Como assim efeitos táteis? Porque vão ter, nesse mundo de computação gráfica aí, alguns objetos que podem ter interatividade com o usuário de casa. Então, tem alguns modelos de óculos que eles vão ter ali alguns controles na parte lateral, onde se você ver um objeto ali, num determinado jogo, ou numa determinada aí, atividade de VR, você vai conseguir ali estar interagindo de alguma forma. A realidade virtual permite a imersão completa em um ambiente simulado com ou sem interação do usuário. Então, eu falei aqui que alguns óculos eles vão ter ali algumas funcionalidades que permitem com que você interaja com as coisas. Mas também, você também pode usar para assistir partidas de jogos de futebol, de basquete. Inclusive, em algumas listas de atividades que eu deixei para vocês, eu apresento algumas reportagens de crianças que estão em hospitais fazendo tratamento de algum tipo de doença severa. Elas conseguem, através do uso de óculos de realidade virtual, estar presente, mesmo que num ambiente simulado, num estádio ali de futebol, no estádio de basquete, acompanhando ali o seu time do coração. Então, nós temos aqui uma imagem que representa como que é a visão de uma pessoa de dentro ali dos óculos. Então, vocês podem ver que eles vão ter ali duas esferas, que é onde vamos colocar os nossos olhos, e a partir disso vão ser simuladas duas imagens que vão tentar enganar aí os nossos sentidos. Como funciona, professor? Na prática, assim, o senhor falou que é um hardware que vem instalado ali no óculos, mas como que esse óculos ele é capaz de gerar esse universo assim 3D, esse universo assim paralelo, esse mundo aí de ficção? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Tem um efeito estereoscopia, nós vamos falar dele aqui na nossa aula, que é referente aí à nossa visão. Então, tudo que nós enxergamos assim, a gente enxerga, por exemplo, no ambiente, a gente enxerga a largura, a gente enxerga a altura e também a profundidade. Então, esses são assim, elementos que constituem assim, um objeto ali tridimensional. E esses objetos, esse universo tridimensional, ele é colocado para dentro do dispositivo que vai criar ali para você, usuário, duas telas que vão tentar simular ali o efeito parecido que nós temos com a visão humana. Então aqui, com o uso da estereoscopia, uma ilusão de profundidade é criada apresentando mais elementos de imersão para a realidade virtual. Para isso, duas imagens diferentes são geradas, uma para cada olho. Não é a mesma imagem, são imagens diferentes. O efeito consiste na interpretação do cérebro de que as duas imagens são, na realidade, uma só. Então, o nosso cérebro passa para a nossa cabeça que só estamos vendo uma única imagem, quando, na verdade, são duas geradas em dois pontos diferentes. A estereoscopia, nesse aspecto em específico, é uma técnica usada para se obter informações do espaço tridimensional
e mais específico aí, na realidade virtual, através de duas imagens obtidas em pontos diferentes. Aqui na tela, vocês estão vendo na prática, mais ou menos, como que são feitas essas duas imagens. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que uma imagem ela é um pouquinho mais centralizada, um pouquinho mais direcionada para a esquerda, enquanto outra é um pouquinho para a direita. Se vocês fizerem um experimento aí em casa e colocarem o dedo de vocês nesse raio, mais ou menos onde eu estou colocando aqui, vocês vão perceber que vocês conseguem enxergar os dois dedos de vocês, certo? Mas, mesmo assim, a imagem que vocês estão vendo não é nítida. Para que ela fique nítida, você precisa focar. Então, você precisa trazer ela para perto, para um raio mais centralizado. Assim, o nosso olho consegue focar nessa imagem. E o óculos de realidade virtual vai trabalhar com esse princípio da estereoscopia. No caso da realidade virtual, você não está enxergando o mundo propriamente dito, mas apenas uma simulação dele, através de um software. Para essa experiência funcionar, os softwares, que são programas de computação, que vai fazer ali toda a leitura, que vai fazer a ligação ali entre hardware, que vai ser CPU, que vai ser processador, que vai ser placa de vídeo, que vai ser placa-mãe, HD e todos os outros componentes assim, de computador, vai fazer a interação entre esses componentes com a imagem ali que está sendo gerada pelo óculos. Então, o software vai ligar o hardware com tudo aquilo que nós estamos vendo. Só precisam criar ilusões de que estamos vendo algo real. Então, ele vai criar ali um ambiente completamente simulado. Aqui, ó, na imagem que vocês estão vendo ali como se fosse uma pessoa que está prestes a praticar ali, indo para o mar, como se fosse praticar ali um surf. Né? Vai começar ali a praticar uma atividade de surf. Ali na imagem, como vocês podem ver, basicamente o que eu falei sobre a estereoscopia, que para que você tenha uma imagem nítida, você precisa focar a sua visão em um determinado ponto fixo, certo? E aqui, com a realidade virtual, isso também funciona da mesma forma. E assim que o software força o envio de uma imagem diferente para cada olho, cada uma com uma leve diferença de posicionamento, eles geram sim ali a visão estereoscópica, que é a mesma aí enganando aí a visão humana, enganando aí o nosso cérebro, a nossa cabeça. Mas uma imagem aí para vocês de como que é feito, como que funciona aí esse dispositivo de realidade virtual. Essa é a imagem traseira de um óculos de realidade virtual. Ali vocês podem ver as duas esferas que eu comentei, onde colocamos os nossos olhos. Vocês podem ver também que existe toda uma veludação em volta, justamente para não machucar a cabeça ali do usuário, e também ali impedir que raios de luz entrem e atrapalhem aí a experiência de quem estiver utilizando. Importante mencionar que quando colocamos um óculos de realidade virtual, a imagem gerada ela não é estática. Então, conforme formos nos movimentando e olhando para os lados, para cima e para baixo, o óculos vai retratar essas mudanças dentro das imagens presentes ali que estão sendo geradas dentro dele. Então, se você estiver ali usando um óculos de realidade virtual e você estiver de fato ali num jogo que vai criar um ambiente simulado ali de uma montanha-russa, quando você olhar para baixo, de fato, você vai ver tudo que tem no chão, você vai ter uma noção de altura, da altura que você está, e tudo isso são ferramentas, assim, são mecanismos que vai aumentar a imersão do usuário. Então, existem diversos outros exemplos também que eu poderia citar aqui, quando você tira aí uma foto panorâmica. Existem algumas que são muito experimentadas aí pela realidade virtual, referentes assim a edifícios, a topo de edifícios e imagens desse tipo, onde você consegue ter uma visão 360 graus de como que é estar no topo de um prédio, outras vezes até mesmo ali na beirada. Você consegue ter uma noção de profundidade, mais ou menos, da altura que você está. É bem legal, pessoal. Quem não teve ainda essa experiência, se tiver a oportunidade, experimentem. Mais uma vez, uma imagem aí, uma foto panorâmica de uma cidade vista de cima, um ângulo ali de 360 graus.
E aqui vamos falar agora um pouco sobre os jogos na realidade virtual e como que nós podemos pensar ele aí nas aulas de educação física. A gente vai voltar nesse tópico mais para frente, mas aqui nós vamos dar aí alguns spoilers do que está por vir. Na imagem que vocês estão vendo aqui, nós temos uma aluna que ela está com o seu professor ali de educação física, onde ela está realizando ali uma aula de natação. E qual que é a diferença dessa aula em específico para as demais aulas de natação? É que a aluna ela está com um dispositivo de realidade virtual. Então, obviamente, que tudo que ela está enxergando agora não vai ser mais ali realidade, sim vai ser simulado por um computador. E a imagem que eles estão fazendo aqui dentro da piscina, eles façam uma simulação de como que é o oceano. E você tem a noção real de como que são alguns animais que talvez aí não seja todo mundo que vai ter a oportunidade de conhecer aí ao longo de sua vida. Então você consegue ter ali a noção exata de como que seria uma baleia azul passando na sua frente, você tem essa noção de dimensões desses animais gigantescos. E eu gostaria de chamar a atenção aqui justamente para a presença do profissional ali junto com o aluno. Como nós estamos lidando com um ambiente totalmente simulado, é importante que você tenha sim uma pessoa ali guiando esse aluno o tempo inteiro. Por quê? Porque pode acontecer que por alguns minutos você acabe ficando um pouco desorientado dentro ali da piscina e não saber ao certo qual profundidade você está, se está se aproximando de uma borda, se você vai acabar colidindo com algum objeto e, consequentemente, aí acabar se machucando. Então, esse profissional ele é fundamental para manter ali a integridade física e também manter ali a pessoa fazendo atividade ali de uma forma que não ocorra nenhum tipo ali de complicação que coloque a saúde da pessoa em risco, né? Aqui, além de melhorar também as aulas de educação física, caso você queira também, junto com o seu professor de ciências e também o seu professor de história, fazer uma viagem pelo tempo, conhecer a história da sua cidade, ver como que eram as construções antigas, os prédios históricos, ou até mesmo ali da sua sala de aula, fazer uma viagem para como era o Coliseu em Roma, tudo isso, você consegue ter presente assim, de uma forma ali mais prática ali através de dispositivos de realidade virtual. E aqui eu citei um exemplo de um jogo, né, um jogo onde você basicamente, é basicamente ali um filhote de dinossauro e você vai estar ali junto com a sua mamãe ali, T-Rex. Aparentemente parece isso, porque ela parece demonstrar ali um carinho ali pelo protagonista ali do jogo. E você consegue ter uma noção de como que eram esses animais pré-históricos, magníficos, de uma forma jamais vista antes. Então você consegue estar cara a cara ali com os dinossauros, com o Tiranossauro Rex. Só que eu quero lembrar a todos vocês que esse tipo de experiência aí é para quem tem coragem. Eu tenho um pouco de medo, então nesse tipo aqui eu acabo não me arriscando tanto. Mas se você é um jovem corajoso, vale a pena aí você estar conferindo e experimentar também. Isso pode ser aplicado dentro da escola? Eu citei aqui diversas formas, inclusive de aula de natação, aulas de histórias, aulas de ciências, tentando mostrar aí alguns exemplos de como nós podemos usar como uma ferramenta ali a dispor da educação, não só da área de educação física, mas como de diversas outras áreas. Mas um outro exemplo aqui bem legal, que a gente poderia estar encaminhando aí para os nossos alunos, é quando vamos trabalhar algum conteúdo prático, algum conteúdo relacionado a esporte, ginástica, lutas, ou algo desse tipo, levar para esse aluno, através de um ambiente simulado, como que esse esporte, de fato, se acontece em um lugar próprio para aquela determinada prática. Então, através de óculos de realidade virtual ali, você consegue estar transformando a quadra da sua escola, que é um ambiente amplo, que é um ambiente que não vai ter muitos objetos para você sofrer algum tipo de choque e, consequentemente, se machucar. Você consegue estar transformando esse ambiente, claro, com todo tipo de cuidado, colocando ali um número reduzido de alunos com esses dispositivos, você consegue estar transformando em um estádio de um time famoso, como é o Santiago Bernabéu, aí, que é o estádio do time Real Madrid. Então, você consegue estar proporcionando para o aluno a visão privilegiada que um jogador de futebol tem minutos antes de entrar aí numa final assim, de uma Champions League. Então você consegue criar esse sentimento para com o aluno de como que o ídolo
do coração dele se sente entrando ali, quando ele passa ali pela catraca e olha para o lado e observa aquele estádio lotado, observa o grito da torcida, né, escuta o grito da torcida, porque você pode sim usar, junto com os óculos de realidade virtual, alguns dispositivos ali sonoros, os fones de ouvido, para aumentar essa imersão. Então você consegue estar criando para o aluno um ambiente muito rico de experiências assim, fantásticas, assim, que nem todos assim vão ter aí ao longo de suas vidas. Então, é uma ferramenta assim, que cria assim, possibilidades, infinitas possibilidades assim, para diversos conteúdos e diversas áreas. E aí você deve estar se perguntando, mas e na prática, assim, será que esses dispositivos, minha escola não tem dispositivo de realidade virtual? E isso se deve justamente porque é uma tecnologia muito recente, como eu já falei aqui. Então, quando uma tecnologia ela é muito recente, ela tende a ter os seus preços muito caros, porque existem poucas unidades, às vezes a procura é bastante alta, e de fato ali o mercado não está muito habituado a produzir determinado produto. Conforme vai caindo no gosto do público e também das pessoas, essas tecnologias tendem a se popularizar. Quando ocorre a popularização de um determinado tipo de produto, consequentemente os preços eles tendem a cair e tendem a ficar mais acessíveis. Algumas escolas, de fato, não vão ter assim óculos de realidade virtual, mas como esse ambiente ele é simulado, pode ser simulado através de um simples celular, você pode, junto com o seu professor, estar criando com alguns papelões ou coisas que são mais comuns aí, de encontrar, mais fáceis de encontrar, você pode estar criando um recipiente e junto com um celular, um dispositivo, você consegue estar criando uma imagem dividida, simulando ali o efeito da visão estereoscópica. Então, você consegue estar simulando ali um óculos ali de realidade virtual com poucos recursos, de forma que sim que você consiga atender bem aí consiga atender bem o número de alunos aí em suas respectivas turmas. E se vocês se perguntam se elas de fato elas já estão sendo utilizadas aí nas escolas, a resposta é sim, pessoal. E aqui eu trago aqui 2 exemplos. O primeiro, um exemplo de um professor que fez uma viagem histórica para a cidade de Boa Vista, onde os alunos eles vão conhecer ali os edifícios antigos daquela cidade, vão conhecer ali os patrimônios históricos, vão poder ver ali alguns filmes, podendo ter uma visão de dentro dos bastidores, por assim dizer. E ali, no outro exemplo que aparece na imagem, foi a forma que eu citei, quando o professor ali transformou ali alguns aparelhos celulares através de uma caixa de papelão em um dispositivo de realidade virtual. Então você baixa ali alguns aplicativos para esses celulares e você consegue ter ali um ambiente virtualmente simulado. Professor, o senhor citou ali alguns exemplos assim, de estádios de futebol, mas e na minha aula de educação física, eu posso de fato fazer alguma atividade prática com o uso de óculos de realidade virtual? A resposta é sim. A resposta é sim. E eu citei aqui não só o exemplo da natação, como também o da quadra, onde você consegue ali estar tendo uma visão privilegiada ali de alguns estádios de futebol. E mais do que isso, quando você quer assistir, por exemplo, uma partida de futebol e quer ter uma noção assim da arquibancada de um determinado time da Rússia, ou quer ver como que é o treinamento de um determinado time de futebol, se de fato esse recurso, essas gravações, elas forem disponibilizadas para o recurso de realidade virtual, nada impede que o aluno faça uma viagem também para dentro desses ambientes. Então é uma forma muito interessante de você trabalhar não só conteúdos teóricos, também como práticos, né? Então transformando ali o fundo de uma piscina em um oceano e também dando ali sentido a uma determinada prática. Então você consegue mostrar o porquê de uma determinada regra, de um determinado esporte. Outra forma que nós podemos usar os óculos de realidade virtual dentro das nossas aulas é que existem outros dispositivos que aumentam a imersão do usuário, como eu já tinha dito lá no começo. E agora, vou citar aqui para vocês alguns sensores que eles são capazes de captar os movimentos das nossas mãos.
certo? Isso acontece o que? Agora você consegue, por exemplo, pegar e jogar, por exemplo, uma bola, né, um objeto, visualizando no seu óculos como se fosse ali um quadribol ali do filme do Harry Potter. Então você consegue ver assim, tentar pegar ali o pomo de ouro através da realidade virtual. E é claro que num ambiente controlado, que permita esse tipo de prática, nada impede aí o profissional de educação física e também o aluno de estar tendo esse tipo de experiência. Então esses sensores, eu não sei ao certo, né, quais são os tipos que existem, porque é uma tecnologia muito recente, mas ele pode ser colocado ali dentro do seu óculos, na parte externa do seu óculos, e ele vai captar como se fosse o sensor de Kinect, todo aquele tipo de movimento que ele receber ali das suas mãos. Outra forma que tem, como se você vestisse como se fosse um tipo de luva ali transparente com vários sensores, parecida com aquelas tecnologias de cinemas que foram mostradas ali nas aulas anteriores, para captar ali movimentos humanos. E através disso, gerar ali no ambiente computacional, no ambiente 3D, todo tipo de movimento, só que, claro, com elementos aí de fantasia, criando coisas que nem sempre são existentes aí no nosso mundo real. Outro objeto que ajuda a melhorar a experiência também são a presença de cadeiras de 360 graus. Esse tipo de objeto aqui ele é muito procurado, principalmente para pessoas que queiram fazer o uso de óculos de realidade virtual com jogos de corrida, de Fórmula 1 e coisas desse tipo. Então, para jogar jogos de carro, você consegue simular ali até mesmo algumas vibrações, você consegue ter ali o efeito quando você vai fazer uma curva em um volante, coisa desse tipo, você consegue sentir ali o seu corpo jogando para um lado e também jogando para o outro. Então, isso aumenta assim para o sentimento ali, para a sensação de fato você estar dirigindo ali um veículo ali e ter a noção também de como que é um carro ali, um carro de corrida, tendo uma visão ali de dentro. Então, você consegue ver bem ali como que é, por exemplo, o pedal do acelerador, ver como que é o volante, ver toda a estrutura reforçada para proteger os competidores de possíveis acidentes. Então, você consegue ter uma visão aí um pouco privilegiada disso. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é o exemplo da bicicleta ergonômetra para fins de jogos de realidade virtual. Então agora, a sua atividade aí em sua academia, ela nunca mais vai ser a mesma. No exemplo que eu estou mostrando ali na foto, um senhor, quando ele faz ali seus exercícios físicos, automaticamente ali com um dispositivo de realidade virtual, ele sai, né, mesmo que simuladamente, daquele ambiente ali de academia e vai até mesmo ali para uma pista de corrida, onde ele está ali com alguns outros atletas ali, fazendo ali atividades ali de ciclismo. Então acaba se tornando muito mais interessante, muito mais prazeroso você ter ali aquele tipo de experiência. E agora, no segundo exemplo, uma bicicleta ali onde o usuário ele não está utilizando óculos de realidade virtual, mas todo tipo de movimento que ele está fazendo ali dentro do jogo, né, aqui é o processo inverso. Tudo que está acontecendo dentro do jogo está sendo simulado para o usuário ali no mundo real. Então também são outras possibilidades que esses dispositivos aí, eles estão começando a trazer. Trazer tudo aquilo que acontece dentro do jogo para a realidade. Então vocês vão ver aqui mais exemplos de outras tecnologias que ajudam a melhorar ainda mais trazer ainda mais assim para dentro da realidade aquilo que acontece ali dentro do jogo 3D. Agora mostrando para vocês, nós temos também a presença de alguns trajes que vão simular ali alguns impactos presentes ali através de vibrações que acontecem ali no seu jogo. Então vamos supor ali que você está jogando ali um jogo de luta. Pegou ali um jogo de esporte de luta, um jogo ali que retrata ali o taekwondo, vai brincar ali com um jogo de esgrima ou coisa desse tipo. Você vai e, dependendo ali da tela, o adversário te acerta um golpe. Esses trajes, eles vão criar uma simulação, fazendo você sentir na região onde esse golpe te acertou. Claro, de forma que não te coloque em nenhum tipo de risco, não prejudique aí a sua saúde, nem comprometa aí a sua integridade física. Uma vibração ali bem sadia, bem sutil, só para melhorar ali a experiência. Aqui, outros dispositivos que ajudam nesse sentimento de imersão são a presença de controles. Algumas vezes, nós temos ali dentro dos nossos óculos
alguns controles que você pode controlar dentro do próprio dispositivo. Mas acaba se tornando um pouco incômodo toda hora você ficar levantando ali a mão na cabeça. Então, eles também, algumas tecnologias, desenvolveram alguns controles capazes de criar para o usuário uma melhor interatividade ali com os objetos. Então, agora você pode ali ficar sentado de uma forma um pouco mais confortável e também aí usufruir de todo o conteúdo que os jogos de realidade virtual vão dispor ali para vocês. Esse tipo de recurso assim, é muito utilizado principalmente para simular, por exemplo, um jogo de luta, quando você vai lá e tenta fazer um movimento, um soco, um gesto, coisa desse tipo, né? Outro dispositivo ali que eu gostaria de apresentar para vocês é a presença da esteira na realidade virtual. Então agora aí o seu jogo nunca mais vai ser o mesmo, né? Também é uma tecnologia, das tecnologias que eu vi, essa aqui é a que mais chamou a minha atenção, porque você tem a liberdade de poder se locomover pelo espaço, sabendo ali que você está no ambiente controlado, então conforme você vai alterando ali a posição que você vai andando, a esteira ela também ela vai se adequando ali com o movimento do usuário, e você consegue aí, por exemplo, tá brincando aí de um Pac-Man, que é aquele jogo que eu mostrei na aula ali, na nossa primeira aula, onde eu falo sobre jogos de Super Nintendo. Lembra que eu mostrei para vocês o exemplo prático de um labirinto, onde uma pessoa saiu de uma ponta e de outra, elas precisavam se encontrar ali no meio, tentar se pegar, né, ali no pega-pega? Agora, a gente pode fazer isso dentro do universo virtual. E conforme essas tecnologias elas forem caindo no gosto do público, consequentemente, os preços tendem a ficar mais acessíveis para a população. Então, agora aí você vai poder, a indústria vai poder produzir jogos com temáticas como a do atletismo. Então, agora você vai poder apostar corrida aí, talvez até mesmo aí no futuro com atletas como Usain Bolt, né? E diversos outros atletas, assim, você vai poder ver os recordes que eles fazem, tentar quebrar esses recordes sem necessariamente precisar sair de casa, que é muito legal. Algumas considerações finais. Eu vou chamar algumas atenções, eu falei assim, muitos pontos positivos dessas tecnologias, mas eu também vou abordar alguns pontos negativos, né? Eu já tive a experiência com algum desses produtos e eu posso falar com propriedade para você aí de casa, que pensa em adquirir um ou sobre alguns efeitos colaterais que possam vir a surgir, caso você não use da maneira correta, né? Vamos começar lendo aqui, ó. O legal é que, devido a essas aplicações, a realidade virtual pode servir não só para games, mas também para aplicativos de treinamento físico. Com a evolução da tecnologia de realidade virtual, será possível caminhar em um cenário paradisíaco e se exercitar de verdade sem sair de casa, sem sair ali do lugar. Então agora aí você vai poder fazer aí dentro de casa suas flexões, seus abdominais, seus movimentos de ginástica, isso, de aeróbica, tudo isso, né? A sua aula de pilates, assim, num cenário completamente paradisíaco. Então você vai poder estar lá nas Ilhas Maldivas fazendo aí o seu aquecimento. Estar nas Ilhas Maldivas, que eu digo, é de forma simulada, de forma fictícia, através ali de um ambiente simulado pelo óculos. Então aí, mas é uma possibilidade interessante, é uma experiência aí a ser levado em conta e, consequentemente, aí, quem não tem como assim, a pessoa que experimentar não acabar se interessando por esse tipo de possibilidade. Por serem equipamentos que enganam os nossos sentidos, simulando um ambiente alternativo 3D, isso não quer dizer que o mundo real deixou de existir. Então, cuidado com as coisas ao seu redor. O que eu quero dizer, pessoal? Muito cuidado com isso aqui. Às vezes, quando nós estamos usando esses dispositivos, a gente pode acabar se empolgando, certo? Você, de fato, você pode ver ali no ambiente alguma imagem distante ou algum objeto distante e você deseja correr até aquele determinado objeto. E se você não tiver num ambiente ali, num ambiente controlado, para você fazer determinada prática, você pode acabar colidindo com alguns objetos. E esses objetos podem sim te machucar. Outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é que de forma nenhuma vocês devem utilizar esses aparelhos assim, como em ambientes ali fora da sua casa, por exemplo, na rua, certo? Por quê? Porque o áudio e a visão
vão enganar o seu cérebro e você vai perder a noção de tudo o que está acontecendo ali no mundo real. Então, se consequentemente acabar vindo um carro na sua direção, para evitar assim que ele acabe te atingindo e gerando aí algum problema para o usuário, para a integridade do usuário, você jamais deve utilizar esse dispositivo em ruas ou em lugares públicos, certo? Apenas ali no ambiente controlado, dentro da sua casa, num lugar onde você sabe, onde você não vai sofrer ali nenhum tipo de lesão, não vai sofrer nenhum machucado, acabar se acidentando ou coisas desse tipo, né? E outra coisa que eu queria falar aqui com propriedade, que quando você usa por várias horas os óculos de realidade virtual, você fica muito próximo de uma tela. Então, quais que são os efeitos colaterais que isso pode causar aí para o usuário, para a saúde do usuário? Eles podem acabar, depois que você usa ali por um período prolongado, te dar fortes dores de cabeça, um extremo incômodo ali na sua visão, e até mesmo, em alguns casos, deixar você com aquela sensação de enjoo, de náusea, né, com vontade ali de acabar vomitar. Porque é muita informação, ela está muito próxima do seu olho, e a quantidade de luz, a tela azul, né, que é a imagem, que é o tipo de imagem gerada por esses dispositivos, elas são sim prejudiciais aí para a nossa visão. Então é por esse motivo que o nosso corpo acaba sentindo esses incômodos, é um alerta. Falou, amigo, alguma coisa está errada, você precisa dar um tempo aí desse negócio aí, senão você pode acabar aí sofrendo alguns efeitos que não tem como reverter depois. Até mesmo nos casos mais sérios aí, prejudicar seriamente aí a sua visão. Agora, pessoal, vou fazer para vocês, para que vocês copiem aí no caderno de vocês, né, eu vou estar passando para vocês algumas perguntas aí referente a um quiz que eu preparei para que vocês possam se divertir aí junto comigo, certo? Questão número 3, dando sequência das outras questões da aula passada, das outras aulas passadas. Com base no que já estudamos sobre realidade virtual, ela é uma tecnologia, é correto afirmar que ela é uma tecnologia que possibilita a criação de um ambiente virtual, enganando os nossos sentidos? Vocês vão marcar aí para mim se essa alternativa é correta ou errada. Letra B, podemos utilizar óculos de realidade virtual por longos períodos, sem nenhuma moderação? Então, quero que vocês respondam aí para mim. Já comentei sobre isso aí. E letra C, nenhuma das alternativas estão corretas. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para copiar aí a questão no caderno, e daqui a pouco eu volto com a próxima alternativa.
Agora que vocês tiveram tempo aí para pensar, para copiar, vamos aí para a questão número 4. Sobre o uso prolongado de óculos de realidade virtual. Se começarmos a sentir dores de cabeça, incômodos na visão, enjoo ou qualquer tipo de desconforto, nós devemos ser fortes, resistir para conseguir zerar e concluir o jogo, concluir o game. Letra B. Continuar jogando por inúmeras horas, pois isso é psicológico e depois de um tempo passa. Alternativa número C, letra C. Dar uma pausa para descansar a visão e buscar relaxar um pouco, dando tempo aí para o nosso corpo voltar ao normal. Vocês vão ter aí mais alguns minutinhos para copiar e responder aí no caderno de vocês. Essas são as atividades aí da aula de hoje. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de aula, deixem aí o seu like aí nesse vídeo e não deixem de responder aí as questões que eu passei aí no caderno de vocês. Tudo bem? Aquele abraço e espero vocês aí na nossa próxima aula. Fui!